Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR. Neste período, estou realizando o estágio sob a supervisão do professor Lucas Pedroso, e nesse vídeo vou falar de equações diferenciais. Para isso, eu separei algumas questões que vocês me mandaram. Vamos começar pela questão de número 2 da lista de exercícios, que pede para verificar que essa função é uma solução para essa equação diferencial. Para verificar que uma função é solução de uma equação diferencial, a gente primeiro tem que calcular essa derivada para poder substituir tanto a função que aparece aqui, quanto a derivada que aparece aqui e verificar que ela é satisfeita. Vamos começar fazendo a derivada de y. Como y é dado pela multiplicação de duas funções, a gente vai utilizar aqui a regra do produto. Isso fica a derivada da primeira, que é menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a segunda função. Mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função. Nesse caso aqui, a gente pode perceber que dá para utilizar o teorema fundamental do cálculo, uma vez que a gente está derivando em função de x, o limite superior também é x e o inferior é uma constante. Então, essa expressão aqui, a derivada da integral, vai dar apenas um integrando aplicado em x. Essa primeira parte aqui não tem muito o que fazer nela, já que essa integral ela não é tão imediata de ser feita. Então, a gente vai repetir essa parte e aqui utilizar o teorema fundamental do cálculo. Isso fica menos 1 sobre x ao quadrado, a integral de e elevado a t sobre t dt, mais 1 sobre x, que multiplica e elevado a x sobre x. Ainda dá para escrever isso como sendo, percebe que aqui a gente tem sobre x ao quadrado, e quando multiplicar esse x com esse x, a gente também tem sobre x ao quadrado. A gente pode escrever ele aqui na frente, sobre x ao quadrado, que multiplica isso tudo aqui. Então, menos a integral de e elevado a t sobre t dt, mais e elevado a x. Substituindo na equação diferencial, a gente tem que x ao quadrado que multiplica a derivada de y mais x vezes y, a gente quer que isso daqui dê elevado a x quando a gente substituir a derivada e a função y. Isso fica x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado, vezes a integral de e elevado a t sobre t dt, mais e elevado a x. Aqui a gente substituiu a derivada e soma com esse termo, mais x, que multiplica 1 sobre x vezes a integral de 1 até x, de e elevado a t sobre t, dt. Aqui a gente pode cancelar esse x com esse x, e nesse outro termo a gente cancela x ao quadrado. Assim, x ao quadrado vezes a derivada de y mais x vezes y é igual, nessa primeira parte aqui, o que vai sobrar é isso que está aqui dentro. Então, vai sobrar menos a integral de 1 até x e elevado a t sobre t dt, mais e elevado a x, mais a integral de 1 sobre x e elevado a t sobre t dt. Já dá para perceber aqui que esse termo e esse termo se cancelam. O que sobra é justamente e elevado a x, o que verifica que a função y dada por essa expressão é uma solução da equação diferencial. Vamos resolver o item H da questão 10. Nela pede para resolver cada uma das equações diferenciais de variável
separável. Nesse caso, a ideia principal é, primeiro, deixar todo mundo que tem y de um lado e todo mundo que tem x do outro lado da igualdade. A gente vai escrever isso como sendo dy sobre raiz de y vezes o cosseno ao quadrado de raiz de y igual a dx. Em seguida, a gente integra para os dois lados. Isso implica que essa integral aqui não dá para fazer imediata, agora essa aqui dá. Como essa não dá para fazer tão imediato, a gente pode recorrer a uma troca de variáveis. Considere, por exemplo, u igual a raiz de y. Isso significa que du é 1 sobre 2 raiz de y dy, ou seja, 2 du é igual a 1 sobre raiz de y dy. Como a gente tem esse primeiro pedaço aqui sendo exatamente esse pedaço aqui, a gente vai trocar essa parte por 2 vezes du, e como 1 sobre cosseno é a secante, a gente pode reescrever essa parte aqui como sendo a integral de 2 vezes a secante ao quadrado de u du, igual à integral de dx, que é x mais uma constante. Como a integral da secante ao quadrado é igual à tangente, isso fica 2 vezes a tangente de u igual a x mais uma constante. Como u foi tomado como sendo a raiz quadrada de y, a gente fica com a tangente da raiz de y igual a x mais uma constante sobre 2, o que implica que a raiz de y é igual ao arco tangente de x mais a constante sobre 2. Para se livrar dessa raiz quadrada, a gente pode elevar ao quadrado dos dois lados, e essa é a nossa solução. Na questão número 11, pede para determinar a função que satisfaça a EDO com essa condição inicial. A primeira ideia aqui é tentar resolver por meio de separação de variáveis. Então, a gente fica dy sobre y ao quadrado menos 4 igual a dx. Todo mundo que tem x de um lado, todo mundo que tem y do outro. Depois disso, a gente integra nos dois lados e percebe que aqui embaixo a gente pode escrever como sendo y menos 2, que multiplica y mais 2. E aqui em cima, dy é igual à integral de dx. Mas percebe que quando a gente analisa essa condição inicial que foi dada, y de 1 igual a 2, isso fica incompatível com o que está desse lado, que a gente vai zerar o denominador dessa fração. Então, já dá para perceber que por separação de variáveis, a gente meio que não está no caminho correto. A ideia aqui, então, é pensar que essa solução que resolve a EDO com essa condição inicial pode ser uma função constante. Então, a gente analisa o caso em que y é igual a uma constante. Nesse caso, a gente vai ter que a derivada de y com respeito a x é zero, já que a derivada da constante é zero, é igual a y ao quadrado menos 4. Então, é igual a k ao quadrado menos 4. E da condição inicial, a gente tira que k é igual a 2. Isso, então, implica que k é igual a 2, ou seja, a nossa solução y é uma solução constante
igual a 2. Na questão 15, pede para considerar essa equação diferencial e verificar que essa função y de t é solução dessa equação para qualquer c real que a gente tome. Para verificar que y é solução da equação diferencial, a primeira coisa que a gente vai procurar é quem que é a derivada de y. Como y é dado por um quociente, a gente vai ter que utilizar aqui a regra do quociente para derivação. Então, a gente vai ficar com a de baixo ao quadrado. No numerador, a gente põe a função que está embaixo primeiro, vezes a derivada da função de cima, fica menos c elevado a t, menos a função que está em cima, vezes a derivada da função que está embaixo. Distribuindo, isso fica igual a menos c elevado a t, menos c ao quadrado elevado a 2t, menos c elevado a t, mais c ao quadrado elevado a 2t. No denominador, a gente só repete 1 mais c elevado a t ao quadrado. Aqui a gente percebe que dá para cancelar esses termos com sinais opostos e somar os termos que têm o mesmo sinal. Isso fica igual a menos 2 vezes c elevado a t sobre 1 mais c elevado a t ao quadrado. Então, daqui a gente tira que a derivada da função y vale essa fração. Agora, a gente quer verificar que essa função, de fato, é uma solução da equação diferencial. Para isso, a gente vai substituir a função y na equação diferencial. O meio, que multiplica y ao quadrado menos 1, é igual a 1 meio, que multiplica y ao quadrado, é essa função ao quadrado. Então, é 1 menos c vezes e elevado a t ao quadrado, sobre 1 mais c elevado a t ao quadrado. Isso menos 1. Isso daqui é igual a 1 sobre 2, que multiplica. Aqui a gente vai abrir esse quadrado que está no numerador e subtrair desse quadrado que está no denominador, depois de tirar o MMC. Aqui embaixo fica só 1 mais c vezes e elevado a t ao quadrado. E aqui em cima fica 1 menos 2 vezes c elevado a t mais c ao quadrado vezes e elevado a 2t. Isso tudo menos 1, que é o quadrado desse aqui. Como tem um menos aqui na frente, vai todo mundo sair com menos aqui na conta. Menos 1, menos 2 vezes c elevado a t. Menos c ao quadrado elevado a 2t. A gente pode cancelar esses dois termos e esses outros dois termos e somar esses que têm o mesmo sinal. Assim, o meio de y ao quadrado menos 1 é igual a 1 meio, que multiplica. Aqui no numerador vai ficar menos 4. Menos 4c elevado a t. No denominador, é só repetir. Esse 2 eu posso cancelar com esse 4. No fim das contas, sobra só menos 2 vezes c elevado a t
sobre 1 mais c é elevado a t ao quadrado, que é exatamente a derivada do y que a gente conseguiu aqui. A derivada do y é exatamente. Portanto, a gente verifica que essa função y é a solução da equação diferencial para qualquer c que a gente escolha real. O item B dessa questão pede para determinar c, tal que a solução do item anterior satisfaça a condição inicial y de 0 igual a 3. Para isso, vamos lembrar de qual que era a solução dada no item A, que era essa daqui. Então, a ideia é basicamente, aonde tiver t, eu vou substituir por 0. E 3 vai ser o resultado do y aplicado em 0. Então, a gente tem isso aqui. 1 menos c vezes e elevado a 0 sobre 1 mais c vezes e elevado a 0. Como e elevado a 0 é 1, aqui em cima e aqui embaixo vai dar 1. Isso vai ficar só 1 menos c sobre 1 mais c. Isso implica que 3 vezes 1 mais c é igual a 1 menos c, que implica que 3 mais 3c é igual a 1 menos c. Ou seja, passando esse c para cá com sinal trocado, 4c é igual, passando esse 3 para cá com sinal trocado, a menos 2. Portanto, c é igual a menos 1 sobre 2. E semelhante ao item B, no item C, pede para determinar a solução quando a condição inicial dada, agora é y aplicada em 3 igual a 2. Só para relembrar, a solução do item A é dada por essa fração. Então, semelhante ao que a gente fez no item B, fica 2 igual a y de 3. Na equação que determina a função y, a gente vai substituir todos os t's por 3. Então, isso fica igual a 1 menos c vezes e elevado a 3 sobre 1 mais c vezes e elevado a 3. Fazendo meios pelos extremos, a gente tem que 2 mais 2 vezes c é elevado a 3 é igual a 1 menos c é elevado a 3, que implica, passando esse menos c é elevado a 3 para cá com sinal trocado, a gente vai ter 3 vezes c é elevado a 3, igual, passando esse 2 para cá com sinal trocado, menos 1. Isso implica que c é igual a menos 1 sobre 3 vezes e elevado a 3. Na questão 16, a gente tem a informação de que uma partícula se move sobre o eixo x com aceleração proporcional ao quadrado da velocidade. Sabe-se que no instante t0 a velocidade é 2 metros por segundo e no instante t igual a 1 a velocidade é 1 metro por segundo. Pede que determine a função velocidade com esse t positivo. A primeira hipótese que a gente tem é que a aceleração é proporcional ao quadrado da velocidade. Como a gente sabe, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, a gente daqui tira que a derivada da velocidade é igual a uma constante vezes a velocidade ao quadrado. Além disso, por hipótese, a gente tem que a velocidade no tempo zero é 2 metros por segundo e a velocidade no tempo 1 é 1 metro por segundo. Todas essas são as hipóteses que tem na questão. Olhando para a equação diferencial, a gente percebe que dá para escrever
V't sobre V ao quadrado igual a K. Então, desse lado está tudo em função do tempo, e desse lado aqui a gente tem só uma constante. A gente pode, então, integrar de 0 até t essa função e essa função. Vai ficar a derivada, vamos aplicar aqui no u, para não coincidir com o limite, sobre v de u ao quadrado, du, igual à integral de 0 até t de k du. Aqui eu estou escolhendo os intervalos de 0 a t porque eu tenho a informação do valor da velocidade no tempo igual a 0. E é essa segunda hipótese aqui que tem da minha questão. Isso daqui implica que menos 1 sobre a velocidade de 0 até t, ou seja, a integral dessa função é exatamente isso aqui, porque ao derivar utilizando a regrinha do quociente, a gente retorna exatamente nessa função. É igual a k vezes u de 0 até t, o que implica que menos 1 sobre v aplicado em t mais 1 sobre v aplicada em 0 é igual a k vezes o t menos k vezes o 0. A gente tem por hipótese que a velocidade, quando o tempo é 0, vale 2. Então, esse aqui é 2 e isso aqui é 0. Assim, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 1 sobre Vt mais 1 sobre 2 igual a k vezes t, o que implica que 1 sobre a velocidade é igual a 1 sobre 2 menos k vezes t. Ou seja, a velocidade é igual a 2 sobre 1 menos 2 vezes k vezes t. Como a gente tem, por hipótese, que a velocidade no tempo 1 vale 1 metro por segundo, isso implica que 1 é igual à velocidade no tempo 1, substituindo aqui, fica 2 sobre 1 menos 2k, e isso implica, fazendo meios por extremos, que 2 é igual a 1 menos 2k, ou seja, k é igual a menos 1 meio, o que implica que a velocidade é dada por 2 sobre 1 menos. Quando eu substituir k igual a menos 1 meio aqui, esse sinal de menos vai passar a ser mais, e esse 2 vai cancelar com esse 2 daqui. Então, fica só 1 mais t. E essa é a nossa função velocidade. No item B, pede que determine a função posição x igual a xt, supondo que x de 0 é igual a 0. Então, agora a gente quer procurar a função posição. Perceba que, utilizando o teorema do fundamental do cálculo, a integral de 0 até t de x' de u du é igual a x aplicado em t menos x aplicado em 0. Como x aplicado em 0, por hipótese, é 0, isso fica igual a x aplicado em t. Isso implica que x aplicado em t é igual à integral de 0 a t de x' de u du. Como a gente sabe, a derivada do deslocamento é a velocidade. Então, isso fica a integral de 0 a t
da função velocidade. Pelo item anterior, isso é igual à integral de 0 a t de 2 sobre 1 mais u du, que é igual a 2 vezes o ln de 1 mais u de 0 até t. Isso é igual a 2 vezes o ln de 1 mais t menos 2 vezes o ln de 1. Como o ln de 1 é 0, essa parte aqui cancela e fica só 2 vezes o ln. Como o t é maior do que 0, essa soma é sempre positiva. Então, eu posso tirar o módulo mais t. Portanto, a nossa função deslocamento é dada por 2 vezes o ln de 1 mais t. Na questão 17, nós temos que uma determinada população de bactérias cresce a uma taxa proporcional à quantidade de bactérias presente. Se a quantidade de bactérias cresce de 1 grama para 50 gramas em 12 horas, pergunta-se qual a massa de bactérias presente após 18 horas. Então, vamos começar organizando as ideias da questão. Primeiramente, a gente vai denotar por Q de T a quantidade de bactérias em gramas no tempo t. Vamos denotar por Q índice 0 a quantidade em gramas inicial. Além disso, foi dito que a taxa de crescimento da população de bactérias é proporcional à quantidade de bactérias presente. Então, isso significa que a taxa é igual a K, uma constante, vezes a quantidade de bactérias presentes. Isso aqui pode ser reescrito como sendo dQ sobre Q de T igual a K dt. Integrando isso aqui, a gente tem que dQ sobre Q de T é igual à integral de K dt. Isso implica que o ln, como a quantidade é sempre positiva, a gente pode dispensar o módulo aqui. De Q aplicado em T é igual a K vezes T mais uma constante, que eu vou denotar por C. Isso aqui implica que Q de T, aplicando E dos dois lados, é igual a E elevado a KT mais essa constante C, que é a mesma coisa que escrever E elevado a KT vezes E elevado a C. Esse E elevado a C eu vou escrever como sendo uma constante só. Então, fica E elevado a KT vezes S, que eu vou chamar como sendo essa constante E elevado a C. Ou seja, agora a gente tem uma fórmula fechada para a quantidade de bactérias, que é igual a S, que multiplica E elevado a K vezes T. Só que nessa fórmula ainda tem duas constantes que a gente tem que determinar, que é a constante S e a constante K. Para determinar isso, a gente vai utilizar as informações presentes no texto. Dessa frase aqui, ó, se a quantidade de bactérias cresce de 1 para 50 gramas em 12 horas, a gente já tira que a quantidade inicial é 1 grama. Então, vamos utilizar isso para descobrir alguma dessas constantes.
Então, a gente sabe que 1 é igual a Q de zero, que é igual, aplicando na fórmula, S vezes E elevado a zero. Ou seja, é igual a S. Isso implica que S é igual a 1. Para descobrir quanto vale a outra constante, a gente vai fazer uso dessa outra informação, que diz que em 12 horas eu tenho 50 gramas de bactérias. Ou seja, 50 é igual a Q de 12. Q aplicado em 12, substituindo na fórmula já com esse S igual a 1, fica E elevado a K vezes 12, ou seja, a 12K. Podemos aplicar o ln dos dois lados para tirar esse E, então a gente fica com 12K igual ao ln de 50. Isso implica que K é aproximadamente 0,3260, fazendo na calculadora. Assim, a gente tem uma fórmula fechada para a quantidade de bactérias, que é igual a E elevado a 0,3260 vezes o tempo. Logo, como a gente quer descobrir qual a quantidade de bactérias no tempo T igual a 18 horas, basta substituir aqui que de 18 é igual a E elevado a 0,3260 vezes 18, que é aproximadamente 353,54. Esse é o nosso resultado. Na questão 18, a gente tem que 100 gramas de nutrientes estão sendo consumidos por uma colônia de bactérias, a uma taxa proporcional à quantidade de nutrientes presente. Pede que escreva uma equação diferencial e a condição inicial que descreva a quantidade de nutrientes a cada momento t. Primeiramente, vamos denotar por NT a quantidade de nutriente presente. Assim, a equação diferencial que vai descrever a quantidade de nutriente a cada momento é dada por D de NT sobre dt igual a menos K, que é uma constante, vezes a quantidade de nutriente. Esse menos significa que a quantidade de nutrientes presente está diminuindo a cada momento. E esse K, a gente vai tomar ele maior do que zero. A condição inicial, ela diz respeito ao começo da história. Diz que inicialmente a gente tem 100 gramas, então no tempo zero, tempo t igual a zero, a quantidade de nutrientes é igual a 100 gramas. Então, aqui está escrito uma equação diferencial e a condição inicial que descreve a quantidade de nutrientes a cada momento t. Na questão 22, nós temos que uma peça de cerâmica é removida de um forno cuja temperatura é 1.200 graus Celsius e é colocada em uma estufa cuja temperatura é sempre constante, igual a 30 graus Celsius. Supondo que esse material possui um coeficiente que é descrito como esse K igual a esse número e que a variação da temperatura segue a lei de resfriamento de Newton, com o tempo t expresso em segundos, no item A pergunta qual a temperatura da peça após 2 horas e 3 horas. Para resolver o item A, primeiro a gente vai ter que fazer uma análise geral da questão. Vamos começar denotando por T0 igual à temperatura inicial dessa cerâmica, que é assim que ela sai do forno. T de A vai ser a temperatura do ambiente, que é constante igual a 30 graus. E K, que é a nossa constante,
2 sobre 10.000. Essas são as informações iniciais que são dadas. Além disso, a gente tem que a variação na temperatura, ela segue a lei de resfriamento de Newton. E a lei de resfriamento de Newton é dada por essa equação. Esse menos aqui simboliza que há uma perda de temperatura com o decorrer do tempo. Por meio de separação de variáveis, a gente tem que a integral de dt sobre t menos ta é igual a menos k integral de dt, que implica que o ln, a gente vai estar considerando t menos ta sempre positiva. Então, eu posso desprezar o módulo aqui. T menos ta é igual a menos k vezes t mais uma constante. Isso implica, aplicando E nos dois membros, que t menos ta é igual a E elevado a menos kt mais essa constante c, que pode ser escrito como isso aqui. Esse E elevado a c eu vou tomar como uma constante só, que eu vou chamar de S. Então, fica S vezes E elevado a menos k vezes t. Isolando o t, a gente escreve que a temperatura da peça em função do tempo é igual a S vezes E elevado a menos kt mais a temperatura do ambiente. A ideia agora é determinar essa constante S a partir da informação no tempo t0. Quando t é igual a zero, a gente tem que a temperatura da cerâmica é 1.200 graus Celsius. Por essa fórmula, a gente tem que vale essa igualdade, mais a temperatura do ambiente. Disso, a gente tira que essa constante S é igual a 1.200 menos 30, ou seja, 1.170. Assim, a temperatura da peça é dada por 1.170 vezes E elevado a menos kt, onde esse k está dado como sendo 2 sobre 10.000, mais 30, que é a temperatura ambiente. Para resolver, então, o item A, basta aplicar na fórmula. A temperatura após 2 horas será igual. Como 2 horas é equivalente a 7.200 segundos, a gente aplica a função temperatura em 7.200 segundos e descobre que após 2 horas, substituindo diretamente na fórmula, isso fica aproximadamente 307,2 graus Celsius. E a temperatura após 3 horas é equivalente a aplicar a fórmula anterior em 10.800, que é convertendo de horas para segundos, e dá aproximadamente 164,93 graus Celsius, ou seja, à medida que o tempo passa, a peça de cerâmica, como era esperado, vai diminuindo a temperatura. No item B, pede para determinar quantas horas serão necessárias para que a temperatura da peça chegue a 50 graus. Agora, a gente quer determinar T de modo que 50 seja igual à função temperatura aplicada nesse tempo. Como a função temperatura é dada por 1.170 vezes E elevado a menos
K vezes o T mais 30, onde esse K é 2 sobre 10.000, isso vai implicar que 1.170, que multiplica E elevado a menos QT, é igual a 20, passando esse 30 para o outro lado com o sinal trocado, o que vai implicar que E elevado a menos QT é igual a 2 sobre 117. Aplicando ln, a gente tem que menos QT é igual ao ln de 2 sobre 117. E substituindo K igual a esse número aqui, a gente tem que T é aproximadamente 10.700,33, só que em segundos, lembre disso, segundos. Como aqui pede em horas, a gente só converte. Então, a temperatura é aproximadamente igual a 5,65 horas. No item C pergunta aqui, se a temperatura da estufa fosse 40 graus, então em quantas horas a gente levaria para que a temperatura da peça chegasse a 50 graus? Agora a gente mudou a temperatura da estufa, então a fórmula também é alterada. T de T, que era igual a uma constante vezes E elevado a menos QT, mais a temperatura do ambiente. A temperatura do ambiente agora é 40 graus. E lembra que para determinar esse S, a gente fazia a temperatura inicial da cerâmica menos a temperatura do ambiente. Então, o S aqui também vai mudar. A nova fórmula que a gente vai ter vai ser dada por 1.160, porque agora a gente vai tirar 40 ao invés de 30, é elevado a menos QT, o K permanece, já que é uma constante já fixada, e aqui a gente vai somar mais 40. Então, totalmente análogo ao que a gente fez no item B, a gente vai igualar 50 a esse número, e daqui a gente vai concluir que o tempo vai ser aproximadamente 5,63 horas. Não esquecendo que, ao resolver essa equação, exatamente como a gente fez no item B, primeiro a gente descobre o tempo em segundos e depois tem que trazer o tempo para horas.